Uma vez, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Novo Horizonte. Já deu o nosso horário, 19 horas aqui do Brasil, e a gente começa assim em ponto, tá bom? Primeiro recado da noite é sobre a água fluidificada, né? Então, quem ainda não pegou, dá tempo de correr até a cozinha, pegar um copo com água. Isso. E colocar assim para cada um. Se tem mais de uma pessoa assistindo na tela, um copo para cada um. Eu já trago minha garrafa, tem gente que também já mostrou aí a garrafinha de água. Pode ser uma jarra com água. E essa garrafinha, o que é legal, é que fica fluidificada a semana inteira. A hora que ela diminui, eu encho novamente, faço uma prece e aí ela mantém fluidificada. Mas, ó, vale lembrar, uma coisa é fluidificada, outra coisa é higienizada, tá? Fluidificado é espiritual. Tá? A gente precisa lavar a garrafa, né? Não é porque está fluidificada que os germes vão morrer. Não. Uma coisa, outra coisa. Não vamos misturar as coisas, tá bom? Então é bom sempre lavar a garrafa, né, para não ter problemas, tá bom? O importante é que seja água, tá, gente? Não serve café, não serve chá, não serve chimarrão, não serve outra bebida, é água mesmo. Aí o recado que eu costumo falar sempre, hoje eu vou mudar um pouquinho. Hoje eu gostaria de explicar um pouco mais sobre a nossa postura enquanto a gente está aguardando, né, a palestra e durante a palestra. Que é isso? Porque assim, a gente está aqui no conforto do lar, muitos de nós, né? Não tem um ambiente, a gente não foi até um centro espírita lá, nosso centro espírita está no espaço. Às vezes a gente se distrai, é uma televisão, às vezes está aqui na frente do computador, então a gente está vendo outras coisas, outra notícia, está acompanhando o jogo do Mundial de Clubes. Não, ninguém está fazendo isso, eu tenho certeza que alguns estão, mas a gente fala que ninguém está, né? E, por exemplo, então a gente está fazendo algo diferente. E o que é o objetivo? Esses minutos, esses 20, 30 minutos ou uma hora que fique, é para a gente. É uma proposta para a gente ficar com a gente mesmo. Às vezes a gente consegue fazer isso. Então é uma hora e meia por semana, ou até vezes menos, dependendo do que horário que você entra, que você vai ter com você mesmo. Tá? Então aproveita esses minutos para você mesmo. É lógico que vão existir situações que não dá. Eu estou com uma criança pequena, ou eu estou ao volante. Tá? Cada um sabe a consciência e sabe o que dá para fazer. Tá? Não estou criticando e nem julgando. Eu estou fazendo essa proposta. Tá? Que nesses minutos, estou aqui aguardando. A gente põe uma musiquinha, põe uma imagem de rio. Né? Muitos até fecham os olhos, eu sei que não estão dormindo, mas estão aproveitando esses minutos consigo mesmo. Tem gente que quer aproveitar e ler. Puxa, esse momento eu consigo ler, porque eu estou com. É, pode ler também. Faça, mas assim, aproveite esses minutos, né? Porque ficar consumindo notícias, coisas da internet nessa hora, faz outro horário. Eu recomendo. Tá? Aproveite, que aí você vai conseguir absorver mais o tratamento da noite de hoje, tá bom? Não vou mais me alongar sobre essa dica, tá? Eu acho que acho que todo mundo conseguiu pegar. E hoje vamos envolver o nosso amigo Niso, que vai fazer a preleção da noite de hoje. Niso, tá com você, amigo. Obrigado, Valnei. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para o trabalho de assistência espiritual de hoje. Vou pedir que nós fechemos os nossos olhos, possamos nos concentrar, continuar ligados na tranquilidade do ambiente, que já se faz presente há muito, né? Foi preparado para o trabalho da noite. Possamos respirar calmamente, possamos cheirar a florzinha e assoprar a velhinha com tranquilidade, calmando os nossos corações. Possamos receber um abraço caloroso do nosso mentor individual, nosso anjo de guarda, irmão que voluntariamente optou por estar conosco durante essa caminhada. Juntos com esse irmão, que se alegra com todas as nossas conquistas, nos auxilia nos momentos de tribulação. Seguimos ao encontro, receber um abraço caloroso de nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré.
nos envolve, seu manto azul de luz, acalmando e dulcificando os nossos corações. Possamos agora nos colocar presentes diante do nosso irmão e mestre Jesus, agradecendo por todos os ensinamentos por ele foi deixado, o tempo que esteve conosco, nos colocando à disposição para segui-los, respeitando o nosso momento individual. Possamos agradecer também todas as oportunidades que nós temos diariamente de exercitar esses ensinamentos na nossa jornada. E dessa forma, sejamos gratos por tudo que temos recebido, muitas vezes sem entender, mas certamente para o nosso melhor. Possamos ter cravado em nossos corações seus maiores exemplos de resiliência, de amor, de caridade, amor conosco principalmente, no respeito às nossas limitações, que nunca nos acomodemos diante delas. De joelhos espiritualmente, nos coloquemos diante de Deus Pai Todo-Poderoso, a quem nada pedimos, apenas agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos e pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em seu nome. Ao Pai, saudemos uma oração que nosso irmão e mestre nos deixou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e seja feito sempre a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos, Pai, as nossas ofensas, na mesma proporção em que nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Pai, de todos os males, principalmente de praticados. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. O tema que nós vamos falar hoje à noite é o valor da prece ou da oração. Esse canal direto que nos liga com Deus de muitas formas, né? E não tem como ser diferente o entendimento do que é a oração ou a prece, né? De fato, essa ligação com esse Pai de misericórdia que nos auxilia, nos acolhe, carrega no colo, acalma os nossos corações. Todas as vezes diante de tudo que é possível, quando nós estamos diante dele. Se a gente for falar da prece, né, fundamentalmente as preocupações que possamos ter, né, de como fazer, como se portar, de que forma eu vou ser melhor ouvido. Bom, no meu entendimento, no que eu acredito, a melhor prece é aquela feita de coração, um local reservado, onde nós, principalmente, nos despimos de todo o nosso orgulho, egoísmo, todas as mazelas que carregamos conosco durante esse processo da caminhada e tornamos esse momento cada vez mais íntimo. Esse Pai que tudo sabe, entende o nosso coração, que acalma a nossa mente, e principalmente que, como um bom Pai, nos auxilia, nos instruindo, diante de tudo que aquilo que a gente possa estar pedindo ou agradecendo. Sem dúvida nenhuma, um dos valores mais evidentes que a gente pode falar da prece é, de fato, essa conexão espiritual, né? É um momento que a gente exercita a nossa fé. É curioso a gente falar de fé. É importante que nesse momento a gente sinta essa relação estreita e essa ligação com Deus neste exercício. É o momento em que a gente busca, né, um conforto para o nosso coração, essa paz interior que incessantemente corremos atrás.
às vezes não sabemos como, de que forma, mas essa busca diária, ela pode ser atenuada nesse momento de conexão com Deus. Esse conforto que se faz necessário, principalmente nos dias de hoje, né, gente? Especialmente nesses momentos que nós estamos vivendo aí, nos trazem muitas angústias, muitas incertezas, essa insegurança coletiva, né, do que pode acontecer diante de tudo que nos tem sido apresentado. Mas é o momento também da gente acalmar nossa alma, trazer serenidade para os nossos pensamentos e renovar as nossas esperanças. Não tem como também não relacionar a prece como um espelho para o nosso autoconhecimento. Dedicar um tempo a isso, reservar, né, um momento para que seja feito isso diariamente, nos traz reflexões. É impossível a gente se reservar no final do nosso dia ou pela manhã, num processo de autoavaliação de como eu me portei durante mais um dia da minha jornada, não avaliar as minhas ações, pensamentos e os meus sentimentos. Mas esse momento de introspecção, ele tem que ser, no meu entendimento, singelo, tranquilo, feliz e principalmente de muita confiança. Dessa forma, a gente vai entender o significado do crescimento pessoal, tá? A gente, quando começa a compreender a nós mesmos, e quando eu falo compreender a nós mesmos, é entender, inclusive, e principalmente, as nossas limitações, no punir menos, nos amar mais, entender que eu estou cumprindo mais um ciclo, mais uma etapa desse processo maravilhoso que me foi concedido de aprimorar o meu adiantamento moral, renova a forma como eu enxergo tudo isso, né? Porque vamos combinar, né, gente? Custa o mesmo preço para pensar pequeno, pensar grande. Custa o mesmo preço eu ligar a boas vibrações ou a vibrações não tão boas assim. E a responsabilidade dessa estabilidade, ela é 100% nossa, individualmente. Não? Nós temos aqui hoje 124 telas ligadas aqui conosco, em momentos de evolução espiritual diferente. Tudo bem, porque esse é o processo individual. Não? Então, trazer a prece como uma forma de atenuar as nossas inquietações, é, renovar a nossa fé, ou melhor, fortalecer a nossa fé, naturalmente com muito filtro e raciocínio, é primordial para que a gente siga a nossa jornada de evolução, nosso caminhar, nosso dia a dia, com mais tranquilidade. Toda vez que eu torno isso um hábito, ou toda vez que eu recorro ao alto, acreditem, agradamos ao coração desse Pai de misericórdia, que fala conosco dioturnamente. Mas nós ouvimos às vezes, enxergamos às vezes, que fala conosco não somente nos nossos momentos de sofrimento, não somente nas nossas inquietações, mas pelo contrário, nos instrui em como passar por todo esse processo com muita tranquilidade e muita resiliência. Cabe a nós abrir os nossos ouvidos, acolher tudo isso que vem, que muitas vezes pode não ser confortável ao nosso entendimento, a tudo aquilo que a gente suplica, mas necessário e suficiente para nós, individualmente, seguirmos a nossa caminhada. A prece, essa ligação direta com o alto, ela nos ensina de que o melhor não é o que eu penso, o que eu quero, mas sim o que eu recebo como necessário de reforço a seguir a minha caminhada.
Me ensina a ter paciência, por exemplo, quando eu não sou atendido de imediato às minhas súplicas. Me ensina também que às vezes eu não vou ser atendido, mas eu vou ser instruído, informado, o que é o melhor para nós na sequência da nossa caminhada. A prece é um hábito. Agradecer é um hábito. Tá? E devemos fazer isso, não somente pedir, né? Mas principalmente agradecer. E, por fim, o que eu queria trazer para vocês sobre prece é: quanto mais nós estreitamos essa relação com Deus, quanto mais nós trazemos esse hábito para a nossa jornada, quanto mais nós fazemos isso indistintamente, fora, desculpe, a qualquer horário, em que principalmente eu me sinta aflito, eu vou conseguir desfrutar do processo de evolução espiritual de uma forma muito mais tranquila. Nós começamos e vamos terminar mais uma etapa dessa jornada. Graças a Deus, nós não sabemos quando ela acaba. Para mim é o melhor presente que nós recebemos desse Pai. Porque amanhã de manhã ao acordar, nós podemos reavaliar o que eu fiz até hoje e reescrever esse caminho, reescrever a minha relação com Deus, reescrever a relação com os meus irmãos de jornada, começando pelos nossos lares, e reforçar cada vez mais a nossa fé de que sim, o melhor acontece. Sim, depois da tempestade vem a bonança e não a ambulância. Sim, momentos felizes existem, não acabam em determinado momento. Sim, nós podemos, dentro das nossas limitações, seguir felizes na nossa caminhada. Um remédio santo, gratuito e de uma valia imensurável poder ter essa ligação direto com Deus. Reflitamos nesse ponto de como está isso, como eu tenho me portado diante disso. Hã? Não tem problema se de dormir no meio do Pai Nosso, fiquem tranquilos. O mais importa diante de tudo isso é o que sai do nosso coração. O que de fato nós estamos buscando com transparência e com muita consciência. Porque, no meu entendimento, o maior resultado de prece é o exercício e o aprimoramento da nossa resiliência. Aprendi isso por todo esse tempo que eu venho aprimorando o meu processo de interlocução com Deus. 100% do tempo da jornada vamos manter isso equilibrados? Não. 100% do tempo que seremos pacientes, resilientes, para entender e aceitar o que vem do alto? Não. Mas, acho que o principal intuito de quando a gente valoriza esse, essa relação da nossa com Deus através da prece, é esse exercício de entender que nós seguiremos o nosso caminho. Nós devemos olhar cada vez mais para dentro de nós. Como eu falei anteriormente, né, faz parte também desse valor. A prece passa a ter seu valor de autoconhecimento. Conseguimos olhar para dentro de nós, entender as nossas limitações, mas não nos estacionarmos diante delas. Seguimos, curtindo o processo da jornada espiritual. Esse processo de evolução, de reencarnação, foi solicitado por nós. E vejam que maravilhoso ter esse Pai ao nosso lado, nós podendo todos nós conversar com Ele diretamente, sem interlocutores, e recebendo o que é necessário para o nosso caminhar, necessário para acalmar o nosso coração, recebendo do que é necessário para que a gente renove todos os dias e consiga viver profundamente
conscientes que nós temos esse pedacinho de Deus dentro de nós. Porque nós temos, todos, sem exceção. Cabe a nós, o nosso dia a dia, nosso exercício, nosso caminhar, diante das nossas dificuldades, principalmente, colocar para fora esse coração maravilhoso que todos nós temos. Eu encerro aqui pedindo que todos vocês reflitam individualmente de como anda a relação, sua relação com Deus. Peço mais ou agradeço mais? Aguardo com resiliência ou tenho me tornado impaciente? Reclamo porque eu não recebo o que eu suplico ou entendo o que tem vindo para mim? Nós possamos, com o passar do tempo, tornar essa relação mais estreita e, principalmente, acreditar indistintamente, não às vezes e não diante de senões. Que a fé de fato seja renovada diariamente, na certeza de que somos assistidos, temos o suficiente para seguir na nossa jornada e vamos seguir aprimorando todo esse processo. Eu vou pedir a todos vocês que fechemos novamente os nossos olhos, possamos, amparados por essa mensagem, unir os nossos corações num só coração e dessa união possamos expandir vibrações de muita luz e muito amor. Essas vibrações de luz e amor alcancem o nosso planeta, alcance também todos os países que sofrem com guerras e catástrofes naturais. Liberemos luz e amor pelo nosso país, pelos nossos governantes, possam cada vez mais governar em prol do nosso povo, em detrimento aos seus interesses pessoais. Vibremos luz e amor pelos nossos amigos e supostos inimigos, por todos os lares em desajustes. Vibremos também luz e amor pelos nossos lares, possamos sentir a presença do nosso irmão e mestre Jesus. O Dionísio caiu, para que a gente continue nossas vibrações. Vonei, me mandaram pra cá. Tudo bem. O Dionísio caiu, então que a gente continue nossas vibrações, vibrando por nós, pelos nossos lares. E como ele propôs, que a gente consiga, na noite de hoje, hora de fazer nossas orações, fazer essa reflexão, como está nossa conexão com Deus. Que assim seja. Puxa, ele não está aqui para a gente falar que delícia de preleção, meu Deus do céu. Nossa, quanta reflexão. E assim, a gente se questiona, né? Como está a nossa conexão com Deus? Que legal, legal mesmo. Pena que caiu. Acontece, coisas de internet, mas tudo se dá um jeito, não é? A gente dá um jeito para tudo. Como diz o ditado, né? Se não se dá um jeito para morte. Mas morrer a gente não morre, né? Só vai para outro plano. Então tá joia, gente. Bom, vamos mandar nossa vibração amorosa pelo Niso, por essa preleção deliciosa. Gente, essa é a primeira parte do tratamento espiritual, que é a palestra, a preleção. Agora sim vão ser os passes que a gente veio tanto procurar hoje.